Você tem se culpado demais, tem dificuldade em lidar com as suas fragilidades, com seus pontos de melhoria? Fica comigo até o final, que eu quero compartilhar com você o poder da vulnerabilidade. Seja super bem-vindo, super bem-vinda a mais um episódio do nosso Alimento Diário, que todos os dias tem uma mensagem e muito especial aqui para você. Estamos meditando esse livro Jesus está ao seu lado. E na mensagem do dia de hoje diz o seguinte: aproxime-se de mim com todas as suas fraquezas físicas, emocionais e espirituais. Descanse no conforto da minha presença. Lembrando que nada é impossível para mim. Família, eu lembro que para mim isso foi um dos maiores destravar que eu vivenciei na minha história. Foi quando eu entendi que eu não podia esconder nada de Deus. Quantas e quantas vezes eu queria fazer ali as minhas orações, mas eu pensava que eu conseguia esconder algumas coisas de Deus. As minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Até que um dia eu entendi, cara, que coisa mais louca. Por quê? Quem é que pode me ajudar nas minhas vulnerabilidades? Quem é que pode me ajudar a melhorar onde eu estou tendo dificuldade em melhorar? É Deus. Se é Deus que pega as minhas fraquezas e transforma em fortaleza, por que eu estou buscando esconder dele? Eu queria como se fosse seu filho perfeitinho de Deus. E aqui eu quero trazer um outro ponto para você que eu não posso deixar de falar. Eu não gosto de falar, você tem defeito, leva os seus defeitos para Deus. Porque para mim, o que tem defeito é aquilo que foi fabricado. Nós somos criaturas de Deus, feitas em imagem e semelhança de Deus. Então eu gosto de olhar para os meus pontos de melhoria, para as minhas vulnerabilidades, não defeito. Então gosto de trazer isso para você. Você não é uma pessoa que tem defeito, não. Você tem seus pontos de melhoria e uma vez que você reconhece essas suas fragilidades e coloca diante de Deus, você consegue amadurecer, você consegue crescer, se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Quais são os seus pontos de melhoria? O que você tem sentido dificuldade hoje? Em qual área da sua vida? Quais são os seus pontos de melhoria? E leva tudo, e entrega tudo. E família, eu fiz a oração mais sincera que eu poderia fazer para Deus. Senhor, eu entrego tudo diante de vós. As minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu te entrego tudo. Me ajuda a melhorar, me conduza, me direciona, porque eu estou cansado. E às vezes hoje você também se sente uma pessoa cansada. Eu ficava me culpando o tempo inteiro. E como foi gostoso viver toda essa liberdade. Quando eu entendi que na palavra de Deus está escrito: vinde a mim, todos vós que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eu queria experimentar esse alívio interior. Experimente esse alívio interior, tendo essa humildade, porque é a humildade desse reconhecimento que vai te tornar uma pessoa grande. A pessoa arrogante, que quer ser melhor do que tudo, quer ser melhor do que todos, já reparou que ninguém não quer nem ficar perto dela? É uma pessoa chata. Não, família. Humildade. Humildade de reconhecer. Porque o reconhecimento, a aceitação é o primeiro passo para a transformação. Não adianta ficar lutando contra tudo e contra todos, querer viver de aparência. A melhor coisa que você pode fazer para viver uma vida leve, uma vida plena, feliz e realizada é buscar trabalhar o seu emocional, o seu espiritual, o seu mental. Não viver com uma mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? A mentalidade de que eu nasci assim, eu penso assim, eu vou ser sempre assim. Não. Comece cada vez mais a implementar na sua vida uma mentalidade de crescimento. E o que é a mentalidade de crescimento? Essa mentalidade de buscar todos os dias se capacitar, de fazer por você o que só você pode fazer, de se colocar fora da sua zona de conforto para ir ao encontro dos seus sonhos, planos e objetivos. Eu era uma pessoa extremamente tímida, família. Para eu abrir uma câmera e poder falar, cara, eu tinha uma dificuldade enorme, mas eu sentia um chamado dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a melhorar, me capacita. Porque na palavra de Deus também está escrito: eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Mas isso também não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. É se colocar à disposição, é buscar se capacitar, é buscar se desenvolver. Assim como os membros da comunidade Nascidos para Vencer, que é o meu treinamento mais completo, que você reprograma a sua maneira de pensar, sentir, reprograma a sua autoestima, a sua autoconfiança
Em um tempo recorde de menos de 3 meses, você desperta o seu verdadeiro potencial, a sua melhor versão e começa a contemplar com seus próprios olhos transformações acontecerem e começa a contemplar com seus próprios olhos os seus resultados sendo transformados. Resultado no seu emocional, na sua casa, na sua família, realizando os seus sonhos, se sentindo uma pessoa valorizada e sendo cada vez mais uma pessoa valorizada. Então você se destaca no seu trabalho, desbloqueia cada vez mais uma vida próspera e abundante. Isso é maravilhoso. É viver um propósito e colocando a vulnerabilidade. É como a história do vaso rachado, que tinha um mestre que ele tinha 2 vasos. E todo santo dia ele pegava esses vasos, ia até o rio para buscar água e trazer para sua casa. E um desses vasos, ele estava bem rachado porque ele caiu, aí o mestre foi lá, ajustou ele um pouco e ele estava rachado. E toda vez nessa caminhada, esse vaso rachado, na volta para casa, ele derramava mais que a metade da água. E aí um dia, esse vaso chegou para o mestre e falou assim: olha, mestre, eu queria te pedir desculpa, porque eu tenho sido muito inútil. As minhas rachaduras, toda vez quando você vai lá buscar água, metade da água fica pelo caminho. Eu realmente sou imprestável. Se você quiser me jogar no lixo, pode me jogar no lixo, porque eu não estou servindo mais para nada. Aí o mestre olhou para ele e falou o seguinte: amanhã, quando a gente for novamente lá no rio, na volta, você percebe o caminho. E aí, no dia seguinte, o mestre pegou novamente os 2 vasos e foi encher lá no rio. E no que ele começa a voltar, do lado do vaso rachado, estava um caminho cheio de flor. Estava um caminho maravilhoso, lindo. E do outro lado estava um caminho completamente seco. E no que ele chegou em casa, ele olhou e conversou com o vaso rachado e falou: você viu aquele caminho? Cheio de flor, cheio de beleza, cheio de vida, porque tinha borboletas. Eu sabia que você estava rachado e que metade da água ficava pelo meio do caminho. E foi por isso que todos os dias também eu lancei sementes, porque a sua rachadura, a água que você soltava no meio do caminho, trouxe beleza, tanto na minha ida quanto na minha volta. E qual é a moral dessa história? Muitas vezes, família, a gente tenta esconder as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas como é bom saber que é no poder dessa vulnerabilidade que a gente transforma um caminho dessa vida, um caminho mais belo, um caminho mais leve. Que é na nossa vulnerabilidade que a gente gera beleza, conexão. Então não fique a esconder mais as suas vulnerabilidades. Mas também eu não estou te dizendo que é para você falar para todos. Não. Essa comunicação é com aquele que realmente pode nos ajudar. É a comunicação com Deus. É ter essa intimidade cada vez mais no seu dia a dia. Esse é o poder da nossa vulnerabilidade. É fazer das nossas cicatrizes força e não desculpa. Quando você olha para a sua história e você vê as cicatrizes que você tem na sua vida, família, tá aí o seu grande poder, o seu grande potencial. Tá aí a sua grande marca de vitória. Tenha orgulho disso. Você venceu. Você está vencendo e vai continuar vencendo. Fazendo o seu bom dia, entregando o seu melhor hoje, amanhã e sempre. Com essa certeza que você nasceu para vencer. Viva esse dia com paz e tranquilidade, transformando muitas das suas feridas, que são as suas vulnerabilidades, em cicatrizes e as suas cicatrizes em força. Até mesmo porque, muitas vezes, é naquilo que você acredita que é o seu maior bloqueio que está o seu verdadeiro propósito. Vamos que vamos e cada dia melhores na graça e no amor de Deus. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu curtir. Comenta aqui, minhas cicatrizes são força e não fraqueza. E compartilha, seja luz e vamos que vamos. Cada dia mais, sempre em frente, na graça e no amor de Deus. Falou, valeu!